Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós queremos falar sobre a maçonaria. Na encíclicas Humanum Genus, o Papa Leão XIII descreveu a agenda maçônica como sendo a exclusão da Igreja da participação em assuntos públicos e a perda gradual de seus direitos como um membro institucional da sociedade. Durante o seu tempo como Papa, Leão escreveu um grande número de condenações à franco-maçonaria, tanto no âmbito pastoral quanto no âmbito legislativo. Ele sublinhou em detalhes o que a Igreja considerava ser a agenda maçônica, agenda essa que lida com um olhar contemporâneo, ainda é de uma relevância surpreendente, Carol. E o Papa se referiu especificamente ao objetivo de secularizar o Estado e a sociedade. Ressaltou em particular a exclusão do ensino religioso das escolas públicas e o conceito de que o Estado, que deve ser absolutamente ateu, tem o inalienável direito e dever de formar o coração e os espíritos de seus cidadãos. Também denunciou abertamente o desejo maçônico de tirar da Igreja qualquer forma de controle ou influência sobre as escolas, hospitais e instituições de caridade públicas, universidades e qualquer outra associação que servisse ao bem comum. Também deu um destaque específico ao impulso maçônico de repensar o matrimônio como um mero contrato civil, promover o divórcio e apoiar a legalização do aborto. Então, quando nós olhamos os nossos dias de hoje, século XXI, ano 2021, e todos esses absurdos que acontecem nessa questão de que o Estado é laico. O Estado é laico. Tudo bem, o Estado é laico, mas não é ateu. Eles confundem Estado laico com Estado ateu. Como se a gente não pudesse ter o direito de expressar a nossa fé, o direito de defender a nossa fé. Nós não podemos nem nos defender, tanto que atacam o cristianismo. Tantas blasfêmias, tantas heresias, tantas coisas horríveis em manifestações de grupo X, Y, Z, que fazem um Jesus Cristo caracterizado disso, caracterizado daquilo, e com corpos nus ou seminus andando pelas ruas, etc, etc. A gente não pode nem abrir a boca para se defender. Essas coisas que a gente vê na nossa sociedade, aqui no nosso país, tentativas de legalizar o aborto, tentativas de tirar o controle da Igreja de escolas, de hospitais, de creches, de orfanatos, tentativas de destruir o ensino religioso. Eu fui professor de ensino religioso durante muitos anos da minha vida, muitos anos, e participei de todo aquele processo da implantação da BNCC. E aí você percebe como o ensino religioso ele foi reduzido a filosofias múltiplas. O importante é acreditar em alguma coisa. O importante é ser uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, etc, etc. Aí você vê eles tentando colocar dentro do ensino religioso controle de natalidade, com o título aí de, como é que eles chamam, Carol? Planejamento familiar, Planejamento familiar, tentando colocar dentro do ensino religioso, nós somos da paz, pombinha branca, olha assim que bonitinho, desarmamento e coisas nesse sentido. Tudo isso, gente, tudo isso, o Papa Leão XIII, já há tantos anos, já estava alertando, Então, essa influência que o nosso país e diversos países sofreram, vem sofrendo desde começou lá atrás no iluminismo, depois com a maçonaria, com o comunismo, esses tantos anos que nós tivemos aí de um desgoverno no nosso país, essas coisas foram colocadas praticamente todas em prática, são pautas normais. Isso que o Papa Leão não falou aqui da ideologia de gênero, que é consequência dessas coisas todas, A questão da legalização do aborto, o Papa Leão deixou bem claro,
né? Nosso país está o tempo todo, é só você acompanhar os noticiários, o tempo todo tem alguém tentando passar uma lei de aborto, né? Por quê? Porque não se sabe ainda ao certo quando uma vida começa. Gente, a vida começa na concepção, não tem erro, né? Depois que o óvulo é fecundado, ali é uma nova vida, é um novo ser humano, já tem uma alma dada por Deus. Ah, não, é só a partir do terceiro mês, do quarto mês. Daqui a pouco vão dizer que até o 9º mês pode matar, né? Estão legitimizando o assassinato das crianças, né? Essa questão do divórcio, meu Deus, quando o divórcio surgiu no Brasil, se eu não me engano, salvo engano, anos 50, anos 60, né? Foi um grande escândalo para a nossa sociedade, porque ainda era considerada uma sociedade católica, e agora parece uma coisa normal, pessoas de dentro da nossa igreja se separando, pessoas aí da Missa Nova, que são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os dois, ele e ela, são ministros, durante não sei quantos anos, tocam nas suas mãos o sacrossanto corpo de Nosso Senhor para distribuir para os fiéis, e se separam. Então tudo isso influência da maçonaria, né? E o Papa já vinha alertando lá há muito tempo atrás, né? E tem gente que vem falar, não, isso é bobagem, teoria da conspiração, deixa a maçonaria lá, eles estão lá bonitinho, quietinho no canto deles, não fazem mal para ninguém, não é mesmo? E é praticamente impossível, né, gente, ler essa agenda e não reconhecer nela a base de quase todo o nosso discurso político atual. O fato de muitos de nossos principais partidos políticos aqui no Brasil, se não todos, apoiarem tranquilamente essas ideias absurdas e o próprio conceito de Estado secular e suas consequências sobre a sociedade ocidental, incluindo essa satânica cultura do divórcio e a disponibilidade quase universal do aborto, tudo isso é uma vitória da agenda maçônica. Isso levanta questões canônicas muito sérias sobre a participação católica no atual processo político secular. Ao longo de séculos de condenações papais à franco-maçonaria, era normal que cada papa incluísse nomes de novas sociedades que compartilhavam da filosofia e da agenda maçônicas, e que por isso também deveriam ser entendidas pelos católicos nos termos da lei canônica como maçônicas. Lá no século XX, isso chegou a incluir partidos políticos e movimentos como o comunismo. Quando o Código de Direito Canônico foi reformado após o Concílio Vaticano II, o cânon específico que proibia os católicos de aderirem a seitas maçônicas foi revisado. No novo código, promulgado em 1983 por São João Paulo II, a menção explícita à franco-maçonaria foi retirada completamente. O novo cânon, 1374, refere-se somente a associações que maquinem contra a Igreja. Muitos entenderam essa mudança como um indicativo de que a franco-maçonaria não mais era considerada má aos olhos da Igreja. Lamentavelmente, né, gente? Na verdade, os membros do comitê responsável pela reforma esclareceram que eles queriam se referir não apenas aos franco-maçons, mas a muitas outras organizações. A conspiração da agenda secularista maçônica tinha se espalhado para tão além das lojas que continuar usando um termo abrangente como maçônico seria confuso, né? O então cardeal Ratzinger emitiu um esclarecimento da nova lei em 1983, no qual deixou claro que o novo cânon havia sido formulado para encorajar uma interpretação e uma aplicação mais abrangentes. Certo? Certo. Porém, há um problema aqui também, né? Nós percebemos que desde o Concílio Vaticano II, os documentos da Igreja estão vindo assim, né? Estão vindo dessa forma. Ah, porque você pode interpretar deste jeito ou você pode interpretar daquele jeito. Você pode interpretar que agora a Igreja não vê mais a maçonaria como um mal,
Ou você pode interpretar que tirando a palavra maçônica, e aí o cardeal Ratzinger teve que vir lá e explicar o cânon. Vê se precisa explicar cânon, gente. Se precisava no passado, antes do Vaticano II, né? Aí precisa vir explicar, dizer, não, é porque aí tira a palavra maçônico e abrange, né, todas aquelas organizações que são contra a igreja. Mas é dúbio, né? E quando algumas pessoas vêm falar que neste atual pontificado existem muitos documentos dúbios, né? E que o Santo Padre, o Papa, deveria esclarecer algumas questões, gente, isso não é de agora. Isso é desde lá da Reforma, desde o Concílio Vaticano II, que infelizmente nós temos uma série de documentos dúbios, uma série de documentos que podem ser interpretados do jeito A ou do jeito B, ou quem sabe do jeito C, D, E, F, Z, né? Dado o entendimento cristalino no ensinamento da Igreja do que a conspiração ou a agenda maçônica incluem, a saber, o matrimônio como um mero contrato civil aberto ao divórcio, à vontade, o aborto, a exclusão do ensino religioso nas escolas públicas, a exclusão da igreja do provimento de bem-estar social ou do controle de instituições de caridade, como a gente já falou, hospitais, enfim. Parece-nos impossível não nos perguntar quantos de nossos partidos políticos não estariam agora sob a proibição do cânon 1374. E a resposta talvez não agrade muito aqueles que querem ver um fim, para a chamada guerra cultural dentro da nossa igreja. Mais recentemente, o Papa Francisco, ele tem falado repetidas vezes de sua grave preocupação com uma infiltração maçônica na Cúria e em outras organizações católicas. Ao mesmo tempo, ele alertou contra a igreja se tornar uma mera ONG em seus métodos e objetivos, um perigo que vem diretamente dessa mentalidade secularista, a que a igreja sempre chamou de uma filosofia maçônica. É verdade. E a infiltração maçônica na hierarquia e na cúria tem sido tratada há muito tempo como uma espécie de versão católica do bicho-papão embaixo da cama, né? Ou daquela conhecida paranoia de infiltrados comunistas na igreja. De fato, quando se conversa com pessoas que trabalham no Vaticano, rapidamente se descobre que para cada 2 ou 3 que riem dessa história, há pelo menos um que já se deparou diretamente com esse fato. É perigoso, hein? O papel das lojas maçônicas como ponto de encontros confidencial para pessoas com ideias e agendas heterodoxas mudou pouco desde a França pré-revolucionária até o Vaticano de hoje. 300 anos após a fundação da primeira grande loja maçônica, o conflito entre a Igreja e a franco-maçonaria nunca esteve tão vivo. Infelizmente. E é por isso que nós temos que abrir os olhos, às vezes a gente fala um pouco exaltado aqui até, né? Porque são coisas que nos preocupam e nos preocupam muito. Rezemos pela Santa Igreja Católica, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos para que essas ideias secularistas, maçônicas, comunistas estejam bem longe da Igreja de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, é dia de Orando com Padre Pio aqui no canal ao meio-dia. Não perca!